Yeah. E aí? 2025, grilados. De volta! Agora eu não sei onde tá. Porque a gente estava gripados e decidimos voltar desgripados, e aí a gente voltou com o grilados. De volta aí, 2025. Tudo bem, gente, com vocês? Saudade. Quanto tempo, né? Então, gente, Quanto tempo sem gravar, né? quanto tempo? Então, gente, vocês acharam que a gente tinha parado, tinha desistido? Não, só demos uma pausa porque nós estamos de casa nova, estamos em cidade nova, Cidade nova, não em cidade nova, estamos em Campinas. Nós estamos em Parelheiros. não é? Por que não? Cidade nova, tema novo, mas as piadas... Mas as piadas continuam as mesmas. É isso aí, gente. Nossa, saudade de gravar com vocês, saudade de Quanto tempo? vocês. Então, Pois queridinha, e você vai apresentar o povo ou a gente já vai pro tema? Eu vou ter que apresentar, porque a gente ficou tanto tempo sem gravar que o pessoal já esqueceu os As nossos nomes. pessoas já não lembram mais da gente. Verdade. Vamos começar então pelo Fefo, Lindas. arroba Fefo Oficial, depois a gente conta o bafo. Verdade. Estamos aqui com o Eni, a nossa voz da consciência que saiu da nossa bancada, vocês vão perceber aí. Obrigado, senhor. Aí a mãozinha dele, o Fernando. Voz que fica só na consciência. Bom, senhor, você Isso. tirou ele da bancada. Não aguentava mais. A Leite vai ficar com sentir falta, né? Sim. E eu, Leite, com vocês também, mais uma vez. É isso aí. Pois é, 2025. Tema novo. E qual vai ser o tema de hoje, Leite? Fala aí pra esse povo que esse povo vai ficar nervoso na hora de falar esse tema. Mas não vai nem, sim, com aquele clima, aquele suspense. Isso. Gente, o nosso tema é... João Kleber? Não. Fala aí, Leidilene. Calma aí, agora deixa eu me recuperar. Vamos lá. Nostalgia. Que delícia a nostalgia, Sim. né? Da hora o nosso tema, né, gente? Bom demais. E pra começar a nostalgia, eu vou contar pra vocês uma história nostálgica. Adoro. Porque hoje a gente vai falar bastante sobre televisão, né? A parte de TV, como era a TV nos anos 80, nos 90. Não que a gente tenha vivido essa época. Sei. Uma ressalva, gente. Todo mundo aqui tem uma boa memória. Todo mundo tem uma boa memória, gente. Graças a Deus. É só boa memória. Vocês acreditam que quando eu estava na quinta série, eu tinha em média de uns 12 anos, que eu faltava da escola para assistir a novela Vale Tudo? Passando de novo, né? Tá passando de novo agora, né? Inclusive, Então tá você era noveleiro e tal. noveleiro. Eu era noveleiro. E aí eu assistia... Além disso, aí tinha algumas outras séries que agora eu esqueci o nome, mas Então, era da você época. faltava na escola e não dava nada? Então, Como assim? Me conta. Nossa, você fez a Luciana Gimenez. né? Nossa, me Olha isso, conta. faltava horrores. E aí, quando chegava na reunião lá do pais, gente, era bafão. Porque aí chegava lá a professora do nada, né? Ah, o Emerson tá com 12 faltas. Como Eita. assim? 12 faltas. Aí eu apanhava, gente. Só isso. Ainda bem que contavam por dia, né? Porque se fosse hoje, porque hoje Nossa. conta por aula. 325. Mais ou menos isso. Ai, bafão. Mais ou menos isso. Olha, eu vou lembrar vocês do programa do Gugu, porque quem não parava o domingo pra assistir Domingo Legal, gente? Nossa, é verdade. Era bom demais. Eu sei que todo mundo lembra da banheira do Gugu, que era um quadro famosíssimo, Sim. né? Todo mundo adorava. Mas o quadro que me marcou naquela época era o quadro que os famosos sentavam, né? É. E aí colocava aquele aparelhinho para medir os batimentos cardíacos. Nossa, era bafo isso daí. E aí, Era papo, hein? o povo dançava sensual para aumentar os batimentos cardíacos. Só que uma cena que me lembrou, assim, que para mim foi gritante, foi o Nick Puig. E aí o Nick Puig, na época, ele era galã, de novela. Conhecia ele, Eu né? trabalhei com ele no novela Seus Olhos. na SBT. Verdade. E aí, o Nico,
hoje ele é assumido, né? Um homossexual e tal. Na época não, porque ele era galã de novela, tinha saído na G Magazine, ele tava lá nas alturas. E lá atrás né? era mais restrito, a pessoa era mais restrito. fechada. Era no enfim. sigilo. Era no Sim. sigilo. E aí colocou uma moça pra dançar na frente dele. Aí começou, sabe? Ai, batimento cardíaco, Nico, ó. Ó, coraçãozinho, ó. E aí esse programa de televisão, essa época do Gugu me marcou bastante. Claro que tem outros, né? Até que agora de pouco a gente estava conversando, né? Você falou colocava as Do pessoal mãos. coloca as mãos e tenta descobrir que bicho que é, o que gente, objeto olha que é. isso. verdade. Nem Gente, lembrava por disso. favor. Até eu comentei que a do pé, que ele gritava uma pessoa e a pessoa tinha que ir com o pezinho lá pra descobrir quem que tava, né? Eu nem lembrava disso. Você não lembrava, gente, tá vendo que memória boa vocês têm? Então, porque não faz tanto tempo, né? Mas eu queria falar uma coisa pra vocês. O que eu achava engraçado no Gugu sempre tinha um assunto fortíssimo. Sim. E aí ficava, às vezes, durante 3, 4 episódios, cada domingo era o mesmo assunto. Sim, exatamente. Né? E às vezes até não tinha algumas coisas pra ficar no assunto. E Porque tem uma época. quando era do Balangandã, ele segurava mesmo, né? E tem uma Nossa, época, um assunto, não sei se vocês lembram, mas de chupa-cabra. Nossa, quem não lembra, gente? É, Quem não lembra do chupacabra? E foi um negócio assim meio que mundial, né? foi. Começou até na Costa Rica. Cuba. Ai, não lembro. Costa não. Rica. É, Costa Rica, né? E aí foi pra. Nossa, o mundo inteiro viu o chupacabra. Ontem eu tava assistindo até um documentário. Coincidentemente, eu tava assistindo um Você documentário. acredita que meu vizinho era o chupacabra? Ele lembrava muito o chupacabra. Então, eu lembro que o Gugu passou, né? A gente tem imagem do Gugu, né? Eu tinha alguns que eram o cão chupando manga, o chupacabra. Olha lá a imagem do programa do Gugu, ó. Olha, é verdade, gente. Verdade. A Isso, tela mas até com falhas, ó. Olha lá, ó, a televisão com falhas. Sim. Isso aqui é de hoje. Nossa, e realmente, esse assunto assim se estendeu por muito tempo, né? E não só no programa dele, em vários programas, né? Ratinho, teve outros programas também. Programa Olha lá, meu vizinho. Encanto Campinas. né? Aqui, Esse programa ele tá mostrando porque num episódio anterior uma pessoa tinha levado disse que tinha levado um chupacabra, tinha matado o chupacabra e tinha levado. Nesse programa aí, eles vão revelar que o que ele tinha levado não era um chupacabra, era uma raia. Ah, eu achei que era o ET Bilu. Juro. Fica vendo, quer ver? Ó, eles vão revelar que é uma raia. Narina. Olha lá, ó. Gente, mas o que isso aí tem a ver? É uma raia do mar. Eles cortaram Não tem o nada cara de cortou dente. a asa. Eu acho E que aparecia por recebeu, trás porque ela também também é dois marrom, orifícios. bem marrom. Petrificou. Petrificou e levou no Tinha programa do um Gugu. chifrinho. Gente, aquela época tinha cada coisa, né? Mas sabe o que é Cada- estranho? Pra mim, assim, sempre foi uma descrição de um lobo, um bicho de quatro patas, aí parece uma raia. Parece uma raia. Meu Deus, gente. O negócio foi tomando uma proporção assim. Então estaremos dando um grande que passo na era frente. formato de Então lobo, não era se formato perder. O seu de programa lançou dente, luz sobre era o Brasil formato de inteiro. cachorro, E depois se- teve... Mas você sabe, Era uma nesse loucura. documentário, eles falam o que que era. Na verdade, gente, nunca foi... Na verdade, era um lobo. É que na época, lá na Costa Rica, Porto Rico, alguma coisa assim, eu acho que é Porto verdade. Rico, né? Lá em Porto Rico, teve uma sarna que pegou em todos os lobos. Então, eles ficaram assustadores. Então, aquela imagem que você falou, na verdade, eles estavam sem pelo. E Imagina alguns um lobo animais sem apareceram pelo. mortos, né? Porque eles se alimentavam dos animais. E aí na depois- verdade, o que que eles falaram? Os cientistas falam, né? Que os animais, quando colocam dente, né, nas ovelhas, ele coloca o dente, é que o sangue drena naquele local. É. Então, por isso que eles falavam que era o É, chupacabra. porque eles chupavam só o sangue, né, do É. bicho. Mas na verdade não, ele chegava a comer algumas partes e tal, mas eles geralmente pegam pelo pescoço, né? Quando eles vão caçar. Porque eles pegavam pelo pescoço, ia levando, e aí deixavam numa certa região, às vezes eles fugiam, porque alguém assustava e É. tal. Era isso, gente. Gente, se Gente, mas vocês era bizarro. lembrar do que a gente tá falando, coloque aí nos comentários, manda esse vídeo pro amigo, vizinho, até pro seu cachorro, que hoje os nossos cachorros são tratados como filhos. Então, mande pra eles. Porque esse assunto, ó, só quem viveu os anos 90 sabe, né? Porque quem não viveu, ó, tá tudo com dor de cotovelo. Nossa, Não é? pior que é verdade.
Era uma época, assim, magnífica mesmo, de verdade. Verdade. E olha que é só um dos programas que a gente tá falando, né? Porque são só vários, um inúmeros. programa. Vamos entrar então pro jogo das perguntas? A gente quer falar um pouquinho de cada um. Poeira, pode ser. Porque aí já entra uma pergunta sobre esse assunto mesmo. Vamos pro jogo das Vamos sim, vamos no jogo das perguntas, queridinho. Vamos lá então, gente. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês lembram de alguma outra lenda urbana? Porque hoje a gente trata como lenda urbana, né? É. E naquela época tinha até um quadro, inclusive, que era sobre isso, né? E vocês lembram de alguma outra lenda urbana daquela época? Lembro. Então, diga pra gente. Essa lenda urbana, velho, dava o que falar nas escolas. A loira do banheiro. A Nossa. loira do banheiro. Valentina fez um livrinho sobre a loira do banheiro, É, gente. Ela Arrasou. existia. E acho que existe até hoje. Não, a loira do banheiro. E são várias versões, né? E eu lembro que quando eu entrei na escola, porque eu estudava à tarde, né? E aí eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu entrei na escola à noite. Gente, eu tinha medo de ir no banheiro à noite por causa da loira do banheiro. Que absurdo, Mas você né? tinha que dar descarga, tinha que falar uns palavrões, era uma coisa muito louca. Mas olha como são as coisas, né? Com É. 14 anos eu trabalhava, né? 14, como Já mudou, estudava. né? Até Hoje- isso mudou. Hoje, na verdade, é jovem aprendiz que só pode a partir dos 16, né? Uma coisa Verdade. assim, né? Dependendo do lugar, nem isso. Mais alguma lenda urbana? Vamos lá. Mais uma lenda urbana? Não. Na verdade, eu lembro do filme Nostalgia também. É. O filme Lenda Urbana. É. Lembra? é um filme. Passava no SBT à noite, domingo à noite. Verdade, tem um filme com esse nome. Lenda Urbana, que eu lembro a cena, eu lembro até hoje. Vocês devem lembrar também. Que a menina, ela tá dentro do carro. E aí ela vai no posto abastecer. E aí tem um cara estranho lá. Não, minto. Ela abastece o carro. Depois ela começa a ir embora e o cara do posto começa a gritar pra ela, apontando que tem alguma coisa no carro. Ah. E ela achando que o cara tava indo atrás dela, ela acelera o carro. Na verdade, o cara já tava Tava dentro do dentro. carro. É. Essa cena é fortíssima. É. Caraca, que doido. Lenda Urbana. Gente, escreve aí nos comentários se vocês lembram de alguma outra lenda urbana. Coloca aí pra gente falar também numa próxima. Outra Porque tem lenda bastante. urbana que tinha. Era do compasso, depois teve do Nossa, copo, verdade. né? E eram coisas que a gente. Na verdade, brincava, né? era mania dos anos 80 e 90, a gente arriscar a vida com É. o espiritual. Exatamente. A gente, A gente era abusado. Pra que fazer isso, né? Pra que, gente? Colocar um copo, pedir pro copo falar, gente? Pra que isso? Compasso. Cada uma. Verdade. Cada uma. É muito nostálgico. É muito nostálgico. Pessoal, você nem imagina o que é isso hoje, muita gente, né? No máximo, aquele tabuleiro Ouija lá, no É o máximo. máximo. Não, mas tem uma série, eu acho que é mexicana, que é de uma mão. Aí, essa série, no Brasil, ela não fez muito sucesso, mas, cara, ela tá Bizarro. bizarra, ela tá no Netflix, ela é fortíssima na Europa. Nossa, Ah, não, vamos legal. procurar pra assistir. Depois coloca lá a dica pra galera assistir. É. Vamos pra uma segunda pergunta, então? Poeira. Você falou de novela, vale a pena ver de novo. Tinha muita novela boa dos anos 90. Aliás, tem ainda, mas né, lá de trás era muito mais, eu acho que emocionante, eu não sei. Tem algum personagem, assim, que vocês adoravam, assim, dessas novelas antigas? Posso falar o meu já? Eu vou falar por último. Eu vou falar o meu por último. porque Na verdade, o meu não é nem a personagem, mas a atriz. Gente, eu era apaixonada pela Thalia. Sério? Nossa, ela é maravilhosa, né? Até hoje ela é Ah, é? maravilhosa. Mas era Marimar, Maria Mercedes, Maria do Bairro. Na hora que Rosalinda. começava a novela dela, eu me encantava, de verdade. também Eu assistia do começo ao fim. Também. Então, minha mãe não assistia muito SBT. Normal, gente. A novela, assim, da minha época, que eu conseguia assistir no SBT e era próximo do jornal, eu só assistia a primeira parte da novela, depois eu tinha que colocar na Globo de novo, era Carrossel. Eu Mas assisti tem uma uma parte outra do coisa? Carrossel. Perdão, mas tem uma outra coisa que mudou muito. Hoje, as pessoas têm esse acesso a vários canais. Antes, a gente não tinha isso. Na minha casa, eles não pegavam Globo, por exemplo. Era só o SBT. Então, tudo que eu assistia era do SBT. Na verdade, eu tinha que mudar exatamente por conta disso. Porque quando ia começar o jornal, eu tinha que virar antena. Colocar um Bombril. Olha lá, a propaganda do Bombril. É verdade. Né, a gente não tinha esse acesso que vocês têm hoje, não, gente. Vocês estão no céu. Então, eu tenho um Qual era o personagem. personagem? Conta. Maria de Fátima. Vale tudo. Ai, Ah, Glória eu assisti. Maravilhosa, Maria de Fátima, que ela vende a casa da mãe
e vai pro Rio de Janeiro. E as Maria A mãe fazendo morava em Foz do sucesso. Iguaçu, e a mãe morava em Foz do Iguaçu. Aí ela vende a casa da mãe, vai pro Rio de Janeiro com dinheiro. Olha aí, essa novela, gente do céu. E ela vende a casa da mãe sem autorização? Tem nada, a mãe chega, o cara fala, essa casa não é mais sua. Meu Deus. Aí ela vai pro Rio de Janeiro tentar encontrar a filha, porque... E olha que mentira, né? Porque no Brasil, para vender uma casa, é uma burocracia. Não é? Somente naquela época. É. Como é que ela conseguiu vender essa casa? Ah, mas essa novela é... Real. Bom, a minha, gente. Paula, querida. Eu amo Paula Brat, gente. A usurpadora. Eu Pra também. mim é a melhor, é nostalgia. Gabriela Hispânica, ela arrasou nessa novela. Real. Realmente foi É. assim. Acho que não tem um que não conhece, né? Daquela época, pelo menos. E há um tempo atrás, ela foi no programa do... como que é aquele programa da torta? Do Celso Portiolli. Celso Portiolli, ela foi no programa. E Direto ela tá no linda. Brasil. Ela tá maravilhosa. Ela tá maravilhosa. Diva. É que Maravilhosa. a voz dela é engraçado que lembra a voz da Da dubladora. dubladora, né? sim. É. Gente, mas ela é espetacular mesmo, né? Olha, muito Sim, top. claro. Eu só quero $1 milhão. Sempre há uma testemunha perigosa das nossas maldades. Em mim, Fefo, Fernando. Mas os motos não falam. É isso aí. A Lady arrasando na novela mexicana. Adoro! Eu só quero A usurpadora. Gente, meu contato pode me chamar. Pode, por favor, contrate. É uma ótima atriz, realmente. Eu também te amo. Óbvio. Sem contar, essa cena foi um take só, viu? Ó, ela é rápida. Ela é boa É mesmo. rápida. Ela incorpora Obrigada. rapidinho. Gente, vamos lá para mais uma pergunta, então. Qual a opinião de vocês sobre os programas de auditório? A gente falando do Gugu, do Ratinho. amo. Verdade. Gente Eu do amo. Você céu. acredita que eu já fui em programa de auditório? Não acredito que você é meio maluquinho. Já Na fui, Fátima Bernardi. fui na Fátima, já fui no Jô Soares. Você foi no Soares? Fui. Olha isso. Nossa, Fazia você podia ter faculdade feito em o Fábio Piracicaba. Porchat, né? E aí eu fui no programa do Jô Soares. Você podia ter feito o Fábio Porchat no... Mas na época eu não pensava ser ator. Quer dizer, eu tinha feito curso de teatro. Só que aí sabe quando aquele momento você fala assim, não, agora eu vou ser farmacêutico, eu sou uma pessoa séria. Ai, meu Ah, é Deus. verdade, você foi com as meninas da farmácia. Não, fui com a turma da Leandra de Direito. Tem Ah, nada a ver é? com a minha turma, Zé. Ah, eu Meu achei que- Deus, Eu gente. fazia farmácia, minha amiga fazia direito, ela falou, minha turma vai lá pra ver o jogo. Gente, não é- junto. Não é bipolar, é tripolar, quadripolar. Eu nunca bati muito bem da cabeça, né, gente? Eu só assisto. Ainda bem que o pessoal já tá acompanhando, né? Eu acho que assim, Que é isso? Recapitulando. o cérebro travou. Eu gosto muito do programa de auditório, nada a ver com desaverso. Nunca fui, tem uma loucura de Delícia. aquele que fala. Ah, eu fui nada. também do Rodrigo Faro também. Sim, Olha! Fui também. E olha que a gente não tá nem falando de programas infantis também, né? Porque a gente era louco. Quem não queria ir no programa da Xuxa, gente? Mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai e pra você. Todo Verdade, mundo queria isso. Verdade. Mas, viu, tem o programa que, assim, na época de auditório, que era fortíssimo, e é até hoje, eu acho que vai ser até onde der, né? Onde ele aguentar, mas é o Ratinho. O Ratinho. Ratinho. É ótimo. Uma das coisas mais incríveis do Ratinho era o exame de Ah, eu adorava. Vamos dizer, até uma musiquinha lá. Se fudeu. Se fudeu. Teste de DNA. Vai provar que o filho é teu. E a gente tem uma cena aí do exame de DNA. Adoro. Ô, Maria, Olha lá, você vai ó. entrar, né, Maria? Ai, gente, adoro esse programa de baixaria. ridícula que ela tem, Ratinho. Maria, Ai, pelo menos Olha o pra quando a gente tá de microfone, mau humor, né? Só Não, bebe e tem um fumaça. povo do meu pai que foi nesse programa pra Olha, eu DNA, não vou gente. entrar porque Você não acredita? quero. Não, a baixaria lá, as Nossa, mulheres. querida, sua galinha preta de Gente, sabe o que eu lembro muito forte nesse programa? Que eu nunca tinha ouvido falar? A gente pode falar durante o episódio do Portão, né? Tá.
eu me lembro, sabe do quê? Eu nunca tinha escutado falar, aliás, eu e acredito que muita gente. Os gêmeos de pais diferentes, vocês chegaram a ver? Um DNA, gêmeos de pais diferentes. Coisa dos anos 90, gente. Que loucura. Nasceu um loirinho e um moreninho. E aí foram fazer o teste de DNA, realmente eram pais diferentes. Caraca. É o ex e o atual. Aí que ela conta um pouquinho a história. Diz que ela ficou com o ex, e aí, em seguida, o ex saiu, foi embora, o atual chegou. E aí, a hora que saiu, pingou. Exatamente. Mas deve ter sido coisa de pouco tempo aí. Ele descobre que é o pai. Olha que incrível. Adoro esse momento final. Ele não assume tudo. E aí quebra tudo. O Marquinhos se dana aí. Né? Todo mundo se ferra. Todo mundo se ferra, adoro. Gente, que saudade. Lembro. Nossa, que saudade, né? Que saudade. Como chama aquele. Ai, eu esqueci. Santos, é verdade. Ela entrega pra mulher. Tá o resultado. Gente, dá pra cada quebra-pau, né? Ele é o pai. Olha lá. Ai, que delícia. Aí já começa o quebra-pau. Sai o resultado, ele já sai correndo. Gente, muito bom, né? Muito bom, muito bom, muito bom. É bom demais. Era Mas muito a gente tá divertido. falando, eu lembro, até eu acho que foi baseado nessa história. O da... Tirando a parte. Exato. Eu acho que foi baseado nessa história, porque foi muito forte na época. Sim. Né? Gente, eu nunca tinha escutado falar, de verdade. Eu também. Fiquei sabendo mesmo nesse... Cara, mas na nessa época, revelação. nostálgico também. Lembra do jornal Torcia Até a Sangue? Notícias populares. My God, Tinha uma coisa assim. Gente, vocês se lembram do Notícias Populares? Coloque aí nos comentários, gente. Gil Gomes, verdade. Deus, Lembra na rádio? nossa. Minha mãe assistia todos os dias. Eu via na A televisão. boneca da Xuxa, que criava vida no Gil Nossa, Gomes. Lembra? verdade. E Falava ela que era estava possuída. dormindo, enquanto dormia, a boneca se levantou e criou vida. Nossa, Padre Quevedo. O Máscara, não, como que era? Que colocava a máscara preta lá? Mr. M. Tire, Gente, não. Como que é? Mostre seus truques, Mr. M. Só que eu fiquei pé da vida quando aquele cara começou a revelar tudo do Mr. M. Falei, caramba, o cara é tão bom que você tá queimando o Mr. M. Ser feliz. Não é porque Ah, o mas Mr. era M bom. divertido. Não, mas eu acho que você tá confundindo, porque o Mr. M, na verdade, ele Começou a revelar. revelava as Ah, é mágicas. verdade. Era. Filha de uma mãe. A pessoa, Nossa, eu não gostava dele por causa disso. Era isso. a pessoa que perdeu a memória. A pessoa. Eu tô quase falando aqui que a gente realmente tem uma boa memória, ele vem e faz isso. Ai, gente, há muito tempo, era criança. Gente, mas tudo era muito divertido naquela época. Nossa, o Mr. M acabava com os machos. Nossa, Ele contava que o Padre Quevedo. Eu lembro que teve um episódio do Padre Quevedo que ele foi numa casa. Não sei se você lembra disso, mas ele foi numa casa, tinha. Caía pedra na janela. Vocês lembram desse episódio? Desse eu não lembro, Nossa, não. aí caía pedra e tal, do nada, assim. Caía pedra, assim, dentro da casa, e não sei o que e tal. E aí o Padre Quevedo, tem no YouTube. O Padre Quevedo, ele descobre que é as pessoas que estão lá do lado de fora jogando. Você acredita? Sabe o que eu lembro? Daquele cara que ia na casa lá e entortava o garfo. Ele era muito louco. Não, esse era o tinha Rá. esse mesmo. Esse era o cara do Rá. Eu não lembro dele, mas é... Mas é nostálgico. É um cara do Rá. É nostálgico. É nostálgico. Assim, existe um truque psicológico que eu não sei o nome agora, mas é psicológico. Esse cara do Rá, ele fazia esse truque. Esse truque hoje ele é utilizado por muitas igrejas. Que você fala alguma coisa antes e aí você dá um grito. E no que você dá um grito, ele causa um choque psicológico na pessoa e a pessoa... É por isso que era o Rá? É. O Rá é o grito mesmo? É exatamente isso. Ele chegava na pessoa, ele falava alguma coisa, tipo um hipnotismo. Mas lembra que eu não foi provar lembro. que ele não conseguiu entortar o garfo? Era tudo falso, era tudo mentira. E ele também falava que saía perfume da mão dele. Gente. Do nada começava a sair perfume. Aí descobriram que tinha um copo de perfume. Você É uma coisa tão óbvia, né? Hoje a gente olha uma coisa tão óbvia. Não, e foi um episódio do Silvio Santos no Abre a Porta da Esperança. Lembra? Vamos abrir a porta da esperança. Tinha umas histórias antes Aham. que contava. Uma das histórias foi um homem de um cara do Rafa. Meu Deus. Caraca. Gente, falar em programa, sabe o que me lembrou agora que eu amava também? O CQC.
Nossa, era bom. Gente, acho que era um dos melhores programas. Não era, mas eu Não, Pânico também é que eles começaram na mesma Era 2000 já? Era Acho que era final de 90 pra começo de 2000. É, é. uma coisa Gente, assim. adorava CQC, era muito bom. Era bom demais. Mas é nostalgia, né, gente? Porque 2000 também era Ai, nostalgia, gente, né? se você for ver, Podia voltar, Luciano né? Huck, né? Verdade, H positivo, que verdade. depois virou O positivo com a. Não, não era só H? Era H. Era H ou era H Era só H e positivo? depois virou O positivo, né? Era Não só H, era H, eu acho. E aí virou O positivo, falta que de entrou o memória. Otávio. Fabiano Costa. Otaviano Costa, verdade. Nossa, gente, é muita coisa, gente. Por isso que às vezes a Mais gente uma se perde. pergunta para Tem uma última pergunta. E tem a ver com programas infantis. Porque não era, a gente falou da Xuxa, mas tinha outras. Tinha Angélica, tinha Eliana, tinha Mara, que tem até, acho, uma rixa entre elas, Ai, assim, tem uns uma negócios. história. Sabe? Conta então, depois eu faço a pergunta. Não, pode fazer a pergunta. Tá, a pergunta é Vamos o seguinte. atrapalhar no ritmo, né? Tá no ritmo. Não, a pergunta é assim: vocês trocariam a geração de hoje que fica só no celular pelos programas de infantis de antigamente? Totalmente. Nunca! Gente, você estamos falando de trocaria? verdade. Peraí, trocaria. vamos de novo. Eu Porque- trocaria Isso. o de hoje pelaquela época? Isso. Não trocaria. Desculpa, é que eu entendi o contrário. Porque hoje a criança fica no celular, não sabe nem o que é, às vezes, a Não, era muito mais televisão. gostoso o programa infantil. Ah, então eu entendi a pergunta errada? Porque eu falei, Não, eu que sei. entendi errado. Não, ele que tinha entendido, você Nossa, acertou. Nossa, deu eu não um trocaria olha aqui. nunca, gente. Dos anos 90, 80, foi maravilhoso. Manchete, Clube da Criança. Mesmo Coisa com a questão, evangélica. assim, dos bullying que tinha antigamente. Ah, eu sofri tanto bullying. Mas na época não levava como bullying. Não. Hoje a gente vê uns vídeos antigos, aí a gente vê uns comentários assim, Eu mas amava o Pernalonga com quem mesmo? é o Pernalonga e o... Tá vendo, gente? A nossa memória já não dá. Coiote lá. Coiote. Que E corria não era também. do Pernalonga, né? Não, o outro desenho também do Será que a nossa voz do consciente falou alguma coisa? Patolino. Patolino, verdade. Também tinha o Coiote com aquele papaléguas. Né? Isso, verdade. E menininho, o mundo querendo... Do Bob. O mundo de Bob. Ah, gente, falando nisso, vocês têm que acessar o canal Desce e Arrasa. Lá a gente Isso. fala sobre o mundo de Bob, que é um desenho antigo. Entendeu? Então, acessa aí no YouTube, só Desce isso e não, Arrasa gente, e assista veja todos os os vídeos que tem lá episódios. e procura o mundo de Bob. É Ah, verdade, em especial, gente. porque ele era top, né? E a história que eu ia contar. É. Tinha uma... Eu não acompanhei, na verdade. Eu descobri que a Armanda Fernanda acompanhou. Que é... Como que é o nome dela? Lá do SBT. Achei que era o nome do normal. Esqueceu o nome da cunhada, não dá, né? Era Eliana? Dos Que dedinhos? cortou... Não, que cortou o cabelo. Ah, não, era Mariana. Mariana. E Ela não ficou muito tempo. Todo mundo faz essa cara. Quem que é a Mariana? Mariana era uma apresentadora. Não. Antes da pandemia. Ela era. Ela foi programa apresentar um infantil. programa infantil na SBT. E aí ela começou a gravar os Vou pesquisar, episódios gente. e tal. E aí a Mariana cortou o cabelo Sem avisar pro sem Silvio avisar pro Santos. Silvio Santos. Aí ela chegou lá no dia seguinte, com o cabelo curto, e o Silvio Santos olhou e falou: "O que é isso?" Aí ele mandou a mulher embora. Meu Deus, Sabe gente. que recentemente, não tão recente, mas que aconteceu com a mesma coisa? Que a Silvia Bravanel foi num podcast e falou que foi com o Yudi. O Yudi tinha um corte de cabelo e ele foi lá rebeldemente e cortou. Aí o Silvio falou: "Quero falar com o Yudi." Aí ele falou: "Não vou." Olha que Aí rebelde. a Silvia falou assim: "Não, mas o Silvio que tá te chamando." Aí ele falou: "Não vou." Pois aí o Silvio mandou ele embora. Ele desafiou o dono da emissora. Porque o Silvio ele tinha muita questão de corte de cabelo. Sim. Tinha que avisar. E naquela Ah, época, na Globo tinha que Mariana- pintar de loiro? a Eliana tinha cabelo mais comprido, Xuxa tinha cabelo... Angélica, a Eliana ainda não nasceu nessa época. A Era Mara. Maravilha, a Eliana. E a Mariane, do nada, falou: "Ai, que corte lindo no cabeleireiro." Foi lá, cortou. E ela apareceu num podcast atualmente, e ela apareceu, a Patrícia Bravanel foi atrás dela. Meu Então você Deus. pode procurar aí no YouTube o que você acha sobre a Mariana, é muito legal. Gente, que É. coisa, né? Coisa nostalgia dos anos 90. Televisão, né? Então. Silvio Santos, ele era meio... Né, É isso. Então, mas a Globo também, né? Porque no caso da Xuxa, as meninas tinham que pintar o cabelo de loiro, né? Paquita. Isso, as paquitas. Inclusive tem o Tem o documentário, documentário, né? Nossa, que a Xuxa agora Verdade. detesta a Marlene Matos. Mas a Xuxa chegou também onde chegou por causa da Marlene também, né? Sim, Todo o não. Paranauê da Marlene.
eu fui Convenhamos que. maltratada, fui presa, não sei o quê. A gente entende completamente, porque assim, narcisismo também não dá certo, né, gente? Mas a Xuxa é o que ela é por causa da nenhuma também. Né? Sim, não dá pra tirar o mérito, né? A Não verdade existe é essa. alguma coisa que é sem noção? Verdade. Nosso quadro sem Nosso noção. famoso quadro sem noção. Tem o quadro sem noção. Já entra nesse tema aí, né? Já entra. Na verdade, a gente. Um quadro sem noção, gente. É, pra mim, assim, o que marcou na época da década de 90, voltando pro programa do Gugu, Sim. é o Jean-Claude Van Damme Nossa. com a Gretchen dançando. E no palco, o Gugu sinalizava que o Jean-Claude Van Damme estava com a berinjela empinada. Não, realmente, esse episódio do programa do Gugu foi uma das coisas mais bizarras da TV. E sabe o que eu descobri? Que a Gretchen, ela participou também de um podcast e ela falou que tudo aquilo não passou só de cena do Jean-Claude Van Damme. Que a hora que ia para os comerciais, que ia apagar, que desligava as câmeras, o Jean-Claude Van Damme sentava e não tinha contato nenhum com a Gretchen. Não tocava em assunto, não conversava, não dava oi, não dava nada, ele foi embora sem falar tchau pra ela. Meu Deus, gente. Mas pra deixar a berinjela lá empinada, o senhor deixou, né, seu sem Gente, mas vergonha? são coisas de internet, são coisas da televisão. Sim. É uma coisa, assim, na hora que tá na frente das câmeras, que atrás das câmeras é outra, né? A gente sabe como funciona, né? Esse foi um momento sem noção. Nossa, Na minha total, de verdade. Completamente sem noção. Agora eu queria falar pra vocês, sem noção, é que a gente era muito inocente, criança, né? Sem noção, acho que a Xuxa era muito sem noção, né? Total. E a gente não percebia. Mas sabe o que eu percebi? A gente não vê maldade, né? Depois que eu vi o documentário dela, é que ela gravava muitas horas, né, do programa. Sim. Muitas horas uma atrás da outra. Mas tem aí a cena, alguns episódios dela sem noção que eu queria mandar. Esse aí eu acho que é o mais bizarro. Esse daí é para lá pro bar. Olha a Xuxa cometendo dia na época. A palavra agora é Gente, muito sem noção. estava. Ih, gordinha. Estava só no meu Ah, essa que a menina vai cantar. Não, essa que a menina vai cantar, ela começa a rir da cara da menina. Essa também, essa menina cantando com a voz nasal. É uma comédia. E a Xuxa rindo da cara da Ai, vou procurar pra ver direitinho. É muito bom. E pior que ela era sem noção mesmo, né, gente? Ai, deixa eu ver se... Não. A alegria da cara da... Gente, mas tem dois quadros dela, E aí, Carla, deu pra duas situações. Esse aí ela conta da piada da menina. E o Faustão tá nesse dia. Já deu pra tirar nota? Dei. E tem um momento sem noção também nesse. Gente, nossa! Ai, essa daí que eu ia falar, gente, vamos combinar, né? Totalmente sem noção. Vocês conhecem essa música, né? Sim. Verdade. Fez muito sucesso nos anos 90. Exato. aham. Não entende inglês e vai cantar numa rua aí, não sabe nem que tá cantando. Cantando pra criança, gente. Índio. Ela colocou A cara dos índios. Índio. Gente, que absurdo. Nossa, gente, eu como que eles são sérios. Eles não estão Que eu vou dar gostando, aqui né? de primeira mão pra vocês. Nossa, real. Já saiu Sem com 1 noção. milhão de Tá doido? cópias. 1 milhão de cópias. Bem, gente, Ela era agora muito vamos sem lá, noção. vamos lá, vamos Xuxa lá. era péssima. Ah, quem quer ouvir o meu Gente. discurso ao Boa, contrário? Sim. Mas era péssima. A Xuxa Verde. Tem a Xuxa Verde, era a Xuxa na manchete. Se chama Bruno. Essa época e foi a da menina Cláudia. que Senta se lá, chama Cláudia. Giovana. Nossa, viralizou. Bruno e Giovana. Meu Oi. Deus, foi virou meme agora. É, eles conseguiram recuperar a Legal, cena então da é o seguinte, manchete. Bruno e Giovana. Bruno, eu Ai, vou certo. Hoje é meu aniversário? Não, Legal, Não, então é o seguinte. Não, teve uma vez que o programa dela pegou. Verdade. O programa dela pegou. Parabéns pra ele aqui e ao saiu vivo. correndo a Pode perna entrar, pra Bruno. quem Vem quer pra e deixar a cima. criança na roda gigante. Você chegou a ver uma cena dela, do pirulito? Vocês chegaram a ver uma cena totalmente sem noção também? Não. Uma das paquitas tá fazendo uma propaganda de um pirulito e tal, e aí ela chega e fala pra menina, isso que é boca de responsa, e não sei o que, e ela tá com um pirulitão na mão, ela tá com um pequeno pano e ela tá com um grandão. E o grandão é real, aí ela fala, nossa, isso aqui é de verdade e tal. Não, aí ela faz a produção tirar o saquinho lá,
pra menina chupar o pirulito ao vivo. E aí ela é muito bizarro, ela é totalmente sem noção. Totalmente sem noção. Mas os programas da década de 80, 90 era sem noção, né? Sim. Era sem noção. Não, e as roupas? Uma vez, eu sei que tem um que o Silvio Santos pergunta pra Mara, ele questiona ela a questão da roupa. Ela, você não acha que isso aí tá muito ousado, tal? Sim. Ela, você acha? Foi minha mãe que escolheu, tal. Mas muito, assim, muito sem noção. Nesse Lembra sentido. também o programa do El Chan, o grupo El Chan, e até em programa infantil, né, também. Sim. Dançando na E era- boquinha da garrafa. É que assim, realmente, pra Gente, você dancei analisar, né? Pra você analisar a roupa dos anos 80, 90, era realmente sem noção, completamente. Total. Mamonas Assassina. Mas vocês concordam Nossa, comigo? que Mamonas Mas vocês Olha o concordam nosso comigo técnico olhando, porque ele adorava os mamonas. Mas vocês concordam comigo que não tinha maldade? Não. Como tem nos dias de hoje? A gente cantava, falava besteira, usava roupa curta, mas não tinha essa maldade. Isso que é incrível, né? Às vezes eu analiso, eu faço Mas a assim, gente era momento tal, marafona, gente. mas Por eu essa faço- parte. às vezes eu passo os parte. momentos nostálgicos da vida, eu fico, gente, como hoje, na verdade, é sem noção pela questão, né, da mente das pessoas, Sim. como é poluída, né? E na época não tinha essa poluição, né? Mas será que não tinha ou não era tão divulgado porque hoje a internet... O Tá bom. mais amplo. Será que é por né? isso? Também. E eu acho que existia mesmo meio que uma inocência coletiva, Sim. né? Eu acho que no coletivo... Ó, mas eu quero A gente fechar. prefere acreditar que seja assim, É, a né? gente espera. Eu quero fechar esse nostalgia de hoje, relembrar vocês que não era só programa de televisão. Eram os permanentes da vida, que minha mãe parecia que tinha um fundo na cabeça. Nossa! Que as pessoas com 19 anos tinham cara de 40. Não, eu ia falar isso agora! Cara, você vê episódios do Santo. Quer namorar comigo? Quer Lá. namorar comigo? Quantos anos você tem? 23. Gente, parece Então, 60 e pouco. que absurdo! 19. Gente, realmente, eu fiquei chocado. Eu comecei a ver esse vídeo, fiquei chocado. Gente, só um minutinho também, porque eu tenho uma mensagem para passar para vocês. Porque em Americana tá para inaugurar que é público, então. Tempórios, eles estão patrocinando. Temos que falar sobre o Tempório. Para você que gosta de produtos naturais, em Americana, a partir do dia 10 de maio vai ter um empório de produtos naturais com muita qualidade, coisas gostosas, maravilhosas, com acompanhamento nutricional para você fazer a sua festa ficar bem da saúde, minha filha. Tá bom? Então, a partir do dia 10 de maio, Tempório em Americana. É só acessar Tempório no Instagram, que você vai achar lá, vai ter o endereço tudo certinho para você ir lá conferir as ofertas. Só não vai ter vida saudável quem não quer agora, né? Exatamente. Opa, se vai! Confere lá, minha galera. Você tem que falar, a volta à consciência não aparece no ar. É verdade, vai ter comes comes e bebe, bebe. gente. Vai ter degustazione, vai ter coisinhas boas pra vocês lá, meus amores. Então, gente, já tá encerrando, é isso mesmo? É isso Ah, mesmo, gente. chegando. O episódio de hoje, que delícia o episódio de hoje, que delícia gravar novamente até que enfim, Ai, que né? delícia. Saudade, Mande né? esse vídeo pra todos os amigos. Verdade. Gente, se inscreve no canal, é de Gente, graça. se Ajuda preparem, aí, logo, transmissão ao vivo do Grilados, hein? porque a gente não vai estar mais gripados. Gente, e a gente vai continuar com esse tema por mais um período, porque tem muita coisa pra falar dos anos 90. Tem música, comida, brincadeira. Então tem muita coisa bacana, a gente vai continuar Tem com esse. eles. Ai, novinho. Então é isso desculpa. aí, acompanha a gente, acompanha os próximos episódios, vai ser muito divertido. Manda aí o que a gente pediu aí a respeito dos programas, do que vocês lembram, das lendas urbanas, e a gente vai falar disso mais um pouquinho. Verdade, gente. Gente, Grande abraço pra vocês. beijo, bom amores. Até o próximo. Beijo!